Paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio estar aqui. Quero agradecer de coração aí pelo convite, recebido. Louvo a Deus aí pela vida do reverendo Wilson. Agradeço a ele pelo privilégio, de poder estar aqui falando na igreja dele. É uma grande honra para mim. O irmão também, Ashbel, entrou em contato já no início do ano e fez esse convite. A primeira vez que eu entro na cidade de Jundiaí, eu sempre passo em frente dela, a primeira vez que eu entro por aqui. E para mim é uma alegria poder conhecer esta igreja. Fico grato a Deus, quero louvar a Deus pelo aniversário, 74 anos de organização da igreja. Trago também o cumprimento lá do nosso conselho da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. O conselho, com muita alegria, me liberou para estar aqui com vocês. Com certeza tem gente orando lá por hoje e por amanhã, nessas ocasiões. O meu objetivo é falar sobre... um pouquinho aqui, falar sobre um aspecto da vida conjugal, da vida do casamento. O nosso irmão Ashbel passou para mim esse tema, casamento e suas fases, mas, na verdade, desde que ele me convidou para falar no início do ano, eu já comecei aqui a processar isso no meu coração, e, de certa maneira, a gente vai estar olhando para esse tema, para essa temática, mas a gente vai estar, de certa forma, pensando em um aspecto específico. Não sei se a gente poderia chamar de fase, mas certamente uma experiência que se repete na nossa caminhada conjugal, que é essa experiência de distanciamento e reaproximação. E isso começa lá no início do casamento e até o fim do casamento. Isso acontece. Não sei se acontece na vida de vocês, nos casamentos de vocês, mas na minha experiência tem acontecido algumas vezes. Eu louvo muito a Deus aí por minha esposa que está aqui, foi citada aí a família, Então, Deus tem nos dado essa graça aí de completar 41 anos de casamento. E é isso, a gente vai percebendo como essa instituição de Deus é abençoada demais. Existem várias maneiras de a gente tentar pensar, por exemplo, nessa temática das fases do casamento. Existem estudos e algumas pessoas que focalizam o casamento pelas chamadas crises, ou desafios, alguns gostam de chamar assim, desafio da meia-idade e tudo mais, e são leituras muito boas, muito válidas e muito preciosas, que sempre trazem alguma informação para a gente. Alguns anos atrás, já há bastante tempo, na verdade, em 2010, esteve conosco lá em São José do Rio Preto, o pastor Adão Carlos Nascimento, dando uma palestra sobre crise da meia-idade. Eu tinha 44 anos na época, e foi uma alegria recebê-lo lá, e ele, então, ministrou aquelas palestras, eu ouvi aquelas palestras pensando mais ou menos assim, não tem nada a ver comigo, isso aí, acho que não vai me pegar, não. Na verdade, não foi um final de semana de palestras, foi um final de semana profético, porque praticamente tudo se cumpriu. Eu falei, o que é isso? Então, essas abordagens, baseadas assim, nessas avaliações de estudo de comportamento, são muito úteis. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra abordagem, que é a abordagem que encontramos em um livro que normalmente a gente não lê com muita frequência, ou então a gente lê e no final da leitura a gente não entende muito sobre ele, que é o livro de Cânticos. Algumas versões da Bíblia têm esse livro intitulado como Cantares, outros Cântico dos Cânticos, mas, enfim, nós vamos dar uma olhada para esse livro um pouquinho mais de perto, para um dos cânticos que constam aqui nessa parte da Escritura, porque o livro de Cânticos, a gente sabe disso, alguns de vocês certamente já ouviram falar de que existem abordagens diferentes desse livro. Algumas pessoas estudam esse livro enxergando aqui um apontamento para a relação entre Cristo e a igreja, para Deus como o esposo de Israel, Israel como essa noiva ou essa esposa que é apontada aqui. Essa leitura é muito presente em uma das nossas Bíblias de estudo publicadas pela Cultura Cristã, que é a nossa Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é formulada por nosso irmão ali, aquele grupo de estudos capitaneado ali pelo Joel Bick. Se você tem a Bíblia de Estudo Herança Reformada, e você der uma olhada ali nas notas de rodapé do livro de Cânticos, você vai encontrar essa abordagem que a gente chama aí de uma abordagem mais alegórica até, no sentido de perceber e interpretar esses cânticos, essas poesias, essas falas, como esta interação muito sublime entre Cristo e a igreja. E é uma abordagem bastante conhecida.
A nossa outra Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, ela já vai para uma outra direção. Ela vai enxergar em Cânticos uma revelação divina, preciosíssima. O Espírito Santo conduziu o autor para produzir esse livro, para nos ajudar a compreender a beleza, a complexidade, as diferentes camadas e, inclusive, a esperança, as seguras promessas que nós encontramos em Deus, quando a gente pensa na relação de um casal. A relação entre um homem e uma mulher. E é interessante que, por exemplo, no judaísmo ortodoxo, a pessoa só pode ler o livro de Cânticos a partir de determinada idade. Não sei se vocês sabiam disso. Não é um livro que possa ser lido na UCP da sinagoga, por exemplo. É um livro que exige uma certa maturidade, porque eles entendem isso. Olha, nós estamos aqui realmente diante de um texto que tem muito a falar sobre relacionamento um relacionamento de um casal, o estabelecimento de uma relação conjugal. E ele fala, então, isso de diferentes formas. São 6 cânticos que constam nesse livro, e no modo como a relação desses dois transcorre ao longo do livro, então você já está percebendo que a minha abordagem é essa, né? Eu entendo realmente como esse maravilhoso poema, essa interação entre homem e mulher. A gente aprende muito sobre... Hoje a gente está vivendo uma época de muita literatura publicada sobre masculinidade bíblica, feminilidade bíblica. Não sei se você já notou, tem muito livro sendo publicado sobre isso. Muitas oficinas sendo realizadas sobre esse assunto, muitos encontros e etc. E eu acho isso saudável e bom demais, mas eu creio que a gente ficaria surpreso se a gente parasse para aprender o que o livro de Cânticos ensina sobre masculinidade e sobre feminilidade. Tem muita coisa boa aí nesse livro. E, basicamente, nesse livro também é meio que pego... tem aí uma pegadinha nele, na leitura dele, que às vezes atrapalha um pouco a nossa leitura, que é o seguinte: quando você começa a ler, logo no início você vai encontrar uns títulos editoriais, e vai encontrar mais ou menos assim: esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposo. Então é isso. E isso às vezes não ajuda muito, porque pelo menos na minha perspectiva de interpretação desse livro, quando a gente está no início, no primeiro cântico desse livro, nós temos um casal que está se conhecendo, um casal que está começando a amar um ao outro. E esse casal ainda não se casou ali ainda. Eles estão tentando entender quem é essa pessoa, né? Será que ela é confiável? Será que vale a pena prosseguir com essa pessoa? Então, o Cântico 1, ele fala sobre uma das primeiras fases já da nossa relação, que é quando a gente conhece a outra pessoa. E a gente agora começa a amar a outra pessoa, entende? É quando você começa a olhar e fala, tem algo diferente aí. E você agora começa a trazer isso para o seu coração com mais profundidade, querendo compreender. A partir de agora, o que eu faço? Prossigo ou não? Ok. No Cântico 2, ainda não estão casados ainda. Também. Ou seja, quando você encontra, então, aqueles títulos esposo, esposa, seria muito melhor você interpretar como moço, ou moça, ou rapaz, ou, enfim, colocar outro título, ele ou ela, alguma coisa assim, porque no segundo cântico eles estão decidindo se vão casar ou não. Tem um problemão que eles precisam resolver ali. E eles chegam ao final dessa parte entendendo, vamos dar o passo seguinte. E o casamento dele só acontece no Cântico 3. Inclusive, a cena que abre o Cântico 3, lá no capítulo 3, verso 6, é a cena do desposório, né? Vamos dizer assim, do casamento. E ela é seguida da noite de núpcias. Então, Cânticos 3, 6 até 5, 1 traz essa descrição do casamento, a noite de núpcias, o início da intimidade conjugal. Um texto lindíssimo que tem muito a nos ensinar sobre casamento. Mas quando chegamos no Cântico 4, aí sim, agora eles estão casados. Então, de Cânticos 5, 2 até o final, aí sim, os títulos esposo e esposa, na maioria das vezes, são muito pertinentes. O que a gente encontra nessa parte segunda do livro de Cânticos? Cântico 4 fala sobre distanciamento e reaproximação. Esse casal passa por uma dificuldade, a gente vai olhar exatamente para esse cântico hoje. O Cântico 5 traz muito ensinamento sobre como cultivar a alegria e a intimidade, mesmo depois das crises. Em Cântico 6, 4 até 8, 4 é o quinto cântico do livro. E o último cântico, o Cântico 6, fala sobre uma relação que é nutrida pelo fogo.
que não se apaga, e um legado agora, né, uma série de promessas pactuais que se cumprem na vida desse casal. Está lá em Cânticos 8, 5, até o versículo 14. Então, esse aqui é um breve panorama, e ele, de certa maneira, vai trazer um pouco disso, dessas fases da vida conjugal, pelo menos das experiências da vida conjugal, porque começa lá com o casal iniciando, né, as suas aproximações, e termina, pelo menos a leitura que eu estou apresentando para vocês, esse casal amadurecido, passou pelo deserto, passou por poucas e boas, passou por dificuldades grandes, continua mais sólida a relação deles do que nunca, e eles constroem um bom legado para a glória de Deus, para a felicidade deles, para a bênção na vida deles. Então, o que faremos hoje é isso, vamos fazer uma leitura de Cântico, capítulo 5, versículo 2, vou convidar você para abrir sua Bíblia aí, e nós vamos prosseguindo nessa leitura, vamos conversando sobre o texto, e a partir daí eu quero dar a vocês liberdade para fazer perguntas e também para interagir. A ideia é que a gente tenha um momento de aprendizado com essa abertura para interação, tá certo? Então, vamos começar falando sobre isso, né? O tema geral é distanciamento e aproximação. Então, a gente vai começar falando sobre a intrincada dinâmica do afastamento. E a gente começa olhando, então, para o versículo 2 do capítulo 5, e nós vamos fazer uma leitura também diferente aqui. Tem uma parte aí do texto, então, em que a gente tem esposo, de outra parte temos esposa, tem uma parte que é coro, né? Quando tiver coro, todo mundo vai ler junto, ok? Quando tiver esposa, as mulheres vão ler juntas. Quando tiver esposo, os homens vão ler juntos. Vamos começar, então. Então, iniciamos no capítulo 5, versículo 2. E quem começa falando são as mulheres. Iniciozinho do verso 2. Só uma dúvida. Vocês estão usando qual versão? É a NA? NA. Nela também, eu estou falando de repente um monte de coisa aqui, que de repente você fala, não, nossa tradução NA não é esposa, de repente tem outro nome, né? Tem outro título. Mas é esposa também na NA? Ah, ótimo. Então, vai dar certo. Eu acho que a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Agora, os homens vão ler comigo o final do verso 2. Abre-me. Desculpem. Deixa eu ler com vocês na NA, vai ficar melhor. Lindinha, me passa o meu iPhone. Ah, ok. Obrigado. Pronto, agora estamos falando a mesma língua. Joia. Então, vamos lá. Vamos ler juntos a parte do esposo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Ok, então até verso 8, está ótimo. Lembra que eu disse no início que o livro de Cânticos é maravilhoso, nos ajuda a compreender não apenas essa ideia de papéis femininos e masculinos, que essa ideia é importante, mas mais do que isso, ela mostra um pouco assim do que significa ser mulher, o modo como as mulheres funcionam, o modo como os homens funcionam. Alguém percebeu alguma coisa já, alguma evidência já só nessa leitura, antes de dizermos qualquer coisa?
sobre o modo como mulher e homem funcionam ou não? O que vocês podem dizer já? Só na primeira leitura aqui. Gente, é só verificar o seguinte: quem fala mais? Percebeu? Vamos ler os homens. O homem, trechinho curto, e as mulheres não, né, doutor? Esse livro é demais, gente. Ele é a cara das mulheres, é a cara dos homens também. É um livro muito precioso. Mas olha só que interessante o que a gente tem, então, no capítulo 5, verso 2. Eu vou fazer aqui um pequeno exercício, porque a minha cola está toda aqui na minha Bíblia anotada, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Percebam, então, no verso 3, essa expressão, né? Ela dizendo: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. E o que isso comunica para vocês? O que vocês acham que significa isso? Isso está comunicando o que sobre os sentimentos dela? O que está acontecendo no coração dela? O que você pode imaginar ou depreender a partir dessa fala dela nesse versículo inicial? Ela está tranquila? Está angustiada? Parece que não está muito tranquila, é ou não é? Ela não está muito bem, não está muito confortável. Aqui na minha versão a gente tem inclusive essa expressão antiga, né? Eu dormia, mas o meu coração velava, no sentido de que a ideia de você ficar a noite inteira ali com os olhos abertos, sem conseguir dormir. Então, na verdade, ela não estava dormindo bem, né? Não era um sono profundo, era realmente o coração dela não estava tranquilo. E aí, quando ela está naquele momento, veja só o que o texto diz: eis a voz do meu amado que está batendo. Então, vamos imaginar a cena aqui. Ela está na cama, preocupada. De repente, o que vocês acham disso? Tem alguma coisa estranha acontecendo aí, não tem? Porque a gente fica perguntando: o que esse cara está fazendo batendo na porta no meio da noite? Por que ele não está em casa? O que ele estava fazendo? Né? Tem alguma coisa acontecendo aí entre esse casal, entre esses dois, né? E veja só, ele bate e depois ele fala. O que ele fala? Deixe-me entrar. Perceba a linguagem que ele usa. Cheia de floreios, né? Porque o trato desses dois é um trato muito respeitoso e carinhoso em todo esse livro. Está aí uma outra coisa: se você falar, vamos estudar sobre comunicação de casal. Gente, Cânticos dos Cânticos tem um grande manual sobre como você tratar a sua esposa, como a esposa tratar o marido, né? Pelo modo como eles vão interagindo e vão se referindo um ao outro, e usando alguns adjetivos e algumas descrições que não são muito comuns à nossa cultura. A gente vai achar meio estranho às vezes, né? Mas observe ele: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito. Olha só, e depois de dizer isso, ele diz: a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Quando que o orvalho começa a cair? No início da noite ou mais para o final da noite? Como que é isso? É mais tarde, não é? Então, ele não é cedo, ele não está batendo na porta às 7 da noite. E ele andou tanto no sereno que a cabeça dele está molhada de gotas de orvalho. Ok, então, só para a gente pensar juntos nisso, né? Alguma coisa está acontecendo na vida desse casal aqui no livro de Cânticos. Não é algo bom que está acontecendo. Ela está em casa com o coração angustiado. Ele chega e parece que ele ficou muito tempo andando à noite. Sabe quando o indivíduo diz assim: vou sair para esfriar a cabeça, alguma coisa assim? E ele, não sei se foi isso que aconteceu. A gente fica agora tentando descobrir, ou pelo menos imaginando o que podia estar acontecendo com aquele casal. Mas essa é a situação mostrada até esse ponto no verso 2. E logo depois desse pedido, veja só, esse pedido dele, como é que a gente pode classificar esse pedido dele?
não é um pedido normal. Ele soa mais como uma súplica. Ele está dizendo, cânticos na linguagem de hoje, por favor, abre aí. Mas seria mais ou menos isso, né? Abre, por favor. Eu estou com a cabeça molhada, eu quero entrar. Ele tá pedindo, por favor, para entrar. Olha a resposta dela no verso 3. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Então, como eu falei, a gente está diante de uma cultura diferente da nossa, a gente não está diante de uma casa como as nossas, né? Que você acorda no meio da madrugada para tomar água e você acorda, levanta às vezes até descalço mesmo, vai pisando ali descalço, até tomar a sua água e voltar para a cama e tal, e o seu pé vai continuar limpinho. Não, é uma casa ali daquele Oriente antigo, e todo o pessoal, as pessoas têm esse costume de, antes de se deitar, então lava os pés, tudo mais, para ficar a cama limpinha. Ela já fez todo o seu ritual, vamos dizer assim, se deitou na cama, e agora bate na porta. A resposta dela, então, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, eu já lavei os pés, como é que eu vou voltar a sujá-los, né? O que comunica a resposta dela? Que sentimento domina o coração dela, ou pelo menos ela expressa, melhor dizendo, com essas palavras no verso 3? O que vocês acham? O que ela está transmitindo para ele? A gente percebe que a situação é grave mesmo, porque não é só o coração angustiado. O tempo dela não é o dele. Ela demonstra algo mais aí? Alguém pode sugerir outro sentimento, outra atitude que ela está demonstrando aí? Indiferença, rejeição, parece que irritação, pode ser que ela esteja magoada com alguma coisa, e ela fala, ela está chateada com aquilo, e ela dá uma resposta grosseira. Basicamente o que ela está dizendo, eu não vou abrir não, é isso. Então ele chega cantando, né, dizendo, oh, minha pombinha, não sei o quê, abra, por favor. E ela simplesmente diz, não, eu já me troquei, não quero ter o trabalho de abrir a porta para você. Aí veja só o verso 4, gente, que dó, é ou não é? O meu amado meteu a mão pela fresta. O meu amado meteu a mão pela fresta. A gente não consegue entender qual era a dinâmica ali, que tipo de construtivo era aquela casa ou aquele lugar, mas a ideia é mais ou menos essa. Vai ficando cada vez mais dramático. Ele bate, suplica, e agora ela olha de longe e vê o dedo dele assim, tentando abrir, sabe? Ela só olha e vê o dedo, a mão dele entrando pela fresta e tentando abrir a porta. E aí, quando ela vê aquilo lá, a mão dele entrando pela fresta, o que acontece? O meu coração estremeceu. É isso. Olha só, na tradução que eu tenho aqui diz assim, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. O meu coração se comoveu por amor dele. E aqui na NA, o meu coração se estremeceu. Então ela estava com raiva dele, mas o que mais? Ao mesmo tempo ela gostava dele, gente. Ela o amava. O coração dela foi mexido ali, naquele momento. Ele querendo entrar, e ela dizendo, não! E de repente ele coloca a mão ali tentando abrir. Quando ela olha, aí o coração dela se derrete. De vez em quando acontece algo semelhante assim, sabe, nas nossas dinâmicas conjugais. A cena é diferente, etc., mas tem alguma coisa que não está bem e que deixa um irritado com o outro, e que o outro fala, agora eu vou fazer isso, o outro, não, agora também não. Aí depois, quando a gente fala, mas por que eu falei? Olha o olhar que ele fez para mim, que ele me deu, ou que ela me deu. E é isso. Veja só como o livro de Cânticos é interessante, gente, porque ele está mostrando um casal que é de carne e osso, como nós, né? São casais assim, que compõem essa revelação bíblica, e que interessante o que a gente vê nesse casal. E aí, depois disso, e gente, eu estou tão aqui falando, que esqueci de passar os slides, perdão, tá?
Então, vamos seguindo aqui. Era para eu estar passando os slides aqui. Fiquei movido, mergulhado no texto, mas vamos seguindo. Agora eu vou passar os slides certinho. Então, vejam, ele insiste, ela se comove no verso 4, mas é a partir daí, olha o verso 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. E aí, observe agora a descrição. As minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Bem, o que significa isso? A primeira coisa que a gente pode dizer a partir desse ponto é, nesse livro de Cânticos, em algumas situações, você vai ver assim essa mostra muito clara da alma dessa mulher. E essa mulher tem algumas características, só ela, são únicas. Uma das características, ela gosta de pensar, fantasiar algumas coisas relativas ao seu amor. Ela gosta de fazer isso. E pelo menos em 2 ocasiões, quando eu falo pensar e fantasiar, por exemplo, só dar um exemplo, tem um momento, tem um dos cânticos, em que ela está ali conversando com ele, eles estão no meio de uma dinâmica bem interessante, e ela já começa a imaginar, por exemplo, como é que vai ser a casa dela, qual vai ser a decoração do quarto, da casa. Então, ela é uma mulher que faz de vez em quando isso. Eu acho que ela é única, não sei se outras mulheres fazem também, mas ela faz essas coisas. A outra coisa característica dessa mulher é que também ela, de vez em quando, sonha, e os sonhos dela são muito vívidos. É nesse sentido que aqui, nessa parte do livro, eu estou entre os intérpretes que acreditam que quando a gente olha a partir desse versículo que nós terminamos de ver aqui, especificamente a partir do verso 4, o que a gente tem, na verdade, é a descrição de um sonho. Então, é mais ou menos o seguinte, ela está ali, com aquele sono leve, agoniado, ele bate, e ela então diz, não vou abrir, e de repente ele põe a mão lá, e ela agora se comove com ele, e de repente ela volta a dormir. Por que eu creio que é um sonho? Porque o texto descreve uma coisa que é impensável na cultura judaica. O que é isso? É uma mulher sair à noite atrás de um homem, do seu marido. Isso é impensável, essa é uma prática impensável. Uma mulher, na cultura judaica, ela não faz isso, nem hoje, sendo uma judia ortodoxa, né? Imagine naquela época, ela sair falando com guardas, olha, vira meu marido, não sei o quê. Aqui para a gente não parece tão estranho assim, mas dentro da cultura judaica isso era impensável, uma mulher falar com outro homem, a não ser o seu marido publicamente, né? A não ser que fosse sua família, alguém familiar assim, mas inclusive tem um ditado, que eu não sei se é verdade ou não, que diz que para uma mulher era vergonhoso conversar com um homem na rua, especialmente se fosse seu marido. Normalmente, ela perguntaria para ele em casa. Tem uns textos bíblicos esquisitos, em que Paulo diz, olha, mulher, se tiver alguma dúvida, pergunte para o marido em casa. Ele fala, nossa, o que é isso? Mas é por conta da cultura judaica dos tempos bíblicos, entende? Então, é por isso que nós podemos enxergar nesse momento que esse trecho, a partir do verso 5, mostra simplesmente, ele está ajudando a gente a compreender a profundidade da agonia dessa mulher. O seu inconsciente, né, a sua imaginação, o seu coração totalmente tomado por essa angústia, e sabendo disso, que será que ela perdeu a oportunidade agora de dar esse espaço que deveria dar para o seu amado? Ela se vê abrindo a porta e ele vai embora, e ela não consegue encontrá-lo. Você já teve esses sonhos assim, que tem aquela agonia, que você está fazendo... Eu já tive, de vez em quando eu falo, Miriam, sonhei que eu estou no lugar e tento chegar em outro ponto da cidade e não consigo chegar. Uns sonhos meio esquisitos assim, a gente acorda meio agoniado, puxa, que coisa esquisita, né? Ainda bem que eu acordei, ainda bem que era sonho, né? E ela está agora, então, ela se vê à noite saindo e ela busca. E o que a gente pode
trazer para o nosso coração a partir desse ponto é que é isso, que a distância do cônjuge nos desloca do nosso centro emocional. É isso. Eles não estão bem, eles estão distantes um do outro, e agora eles estão deslocados. Ela está deslocada do centro emocional dela. O amado é buscado, mas o amado não é encontrado. E quando a gente chega no verso 7 desse capítulo 5, os guardas me rondavam, eles me espancaram, me feriram. Veja só, é algo realmente que muitos intérpretes, e eu estou entre estes, que dizem, isso não aconteceu historicamente, na verdade é um sonho, um pesadelo que ela teve. E até aqui, qual a solução para a crise desse casal? Esse casal está em crise, eles estão passando por um processo de distanciamento. Qual a solução? Nenhuma solução até aqui, certo? Tudo bem até aqui, gente? Podemos prosseguir? Vamos seguindo. Mas o interessante é que, apesar da crise, ela o ama. Ela diz assim no verso 8, filhas de Jerusalém, compõe esse coro aí, né, que participa, que é muito importante nesse livro, filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam a ele o quê? Digam que estou, o quê? Morrendo de amor. Gente, dinâmica conjugal, é muito interessante isso, né? Porque primeiro ela disse, não abro, e agora ela diz, digam para ele que eu estou morrendo de amor. É muito interessante. Não tem coisa mais emocionante do que vida conjugal, gente. Não tem rotina, né? É um negócio mais emocionante do que qualquer filme de ação que você possa imaginar, a relação entre um homem e uma mulher. Né? Que coisa interessante. Esse homem, imagina ele lá em algum lugar, e alguém, a sua mulher mandou dizer que ela está morrendo de amor. Como assim? Como é que eu entendo essa mulher? É difícil, mas é maravilhoso, não é? Então vejam só, ela o ama, apesar então desse momento de dificuldade. Primeira cena, passa. Segundo momento agora, segunda cena. Aqui nesse segundo momento, a gente vai ver isso que eu chamo de consideração que suporta a distância. Porque olha só, a partir do verso 9 do capítulo 5, entra então agora esse coro, né, de Jerusalém, dizendo, o que é o seu amado? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? Então, tá ok, você quer que a gente diga a ele que você o ama? O que ele tem de tão especial? O que ele tem de tão singular? Agora, vamos pensar bem. Ela está... Lembram lá atrás? Aconteceu alguma coisa, ela ficou chateada com ele. Ela não permitiu que ele entrasse. Deu a ele uma resposta ríspida. Que oportunidade, não é? Que ela tinha agora aqui, para dizer, esse indivíduo E aí, destilar um monte de reclamações sobre ele. Você acredita que aconteceu isso? Ele ainda chegou à noite batendo, querendo entrar. E todo mundo dizia, isso aqui é o marido ruim que você tem, que péssimo marido, tadinha de você, né? Esse indivíduo e por aí vai. Mas olha o que acontece a partir desse ponto. Preste atenção no texto. Olha o que ela diz a partir do verso 10. O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado, seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. E aí, veja, ela está falando isso para o coro de Jerusalém. E essas, a gente presume que são mulheres, né, que lá são chamadas de filhas de Jerusalém, então são mulheres, estão ouvindo a descrição. O indivíduo alvo, rosado, destaca-se entre 10.000, cabelo preto, seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas, suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. O que significa isso, gente? Único. Em que sentido? O que ela está descrevendo dele aí, quando fala que as suas faces são canteiros de bálsamo? Lindo. Não, mas pensa aí, colinas de ervas aromáticas. Ele é cheiroso, olha só. Ela vai descrevendo, e olha como ele cheira bem, você chega perto do rosto dele,
como se fosse ali ervas aromáticas e etc., né? E veja só, os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa, suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas, seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, até a barriga dele ela coloca lá as pedrinhas, as safirinhas ali, né, descrevendo a barriga do amado dela. Aí ela prossegue, suas pernas são como colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro, o aspecto do meu amado é como do Líbano, ele é elegante como os cedros. Mas olha só, gente, para completar a descrição, verso 16, o seu falar é muito suave, sim, ele é totalmente desejável, assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. É isso. Então veja, estão vivendo um momento de distanciamento, e agora ela está buscando o seu amado, e agora, quem é esse seu amado? O que ele tem de mais? Ela tem uma grande oportunidade para falar mal dele nessa hora, né? Afinal de contas, agora eu preciso de alguém para abrir meu coração, está tanta azedume aqui dentro, deixa eu destilar um pouco da minha raiva para as minhas amigas, né? Chamá-las para tomar um chá, e depois, vamos orar juntos, irmãos, porque estou passando um problema com meu marido, e depois, esse meu marido, falar um monte de coisas dele, e quando ela pergunta, como é? Descreve seu marido aí. E ela então fala essas coisas acerca do marido dela. É impressionante, é ou não é? A gente, diante dessa situação, veja só o que diz o verso 1 do capítulo 6. Depois que ela descreve isso, olha, ele é assim. O que dizem as filhas de Jerusalém? Para onde foi o seu amado, mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que nós ajudemos a encontrá-lo? Todas elas estão querendo encontrar esse amado agora. É formada uma força-tarefa para encontrar o tal do amado. Que coisa impressionante, não é? E aí a gente, a partir daí, abre-se um espaço que eu acho que é muito precioso para a gente pensar o seguinte: quem é o nosso cônjuge para nós? Quem ele é? Como é que nós descreveríamos o nosso cônjuge para outra pessoa? Mas não é só essa a pergunta, não é só essa a questão é mais desafiadora ainda. Quem é o nosso cônjuge para nós quando nós estamos com raiva dele? Essa é a questão. Porque ela estava chateada com ele. Mas quando perguntaram para ela quem era ele, você viu como ela fala dele? Que coisa impressionante, né? Ela destaca os pontos positivos dele. Isso é desafiador. Não é tão fácil para a gente fazer isso, né? Porque a gente está, às vezes, machucado. A gente está, sei lá, os nossos sentimentos estão meio bagunçados com relação ao nosso cônjuge em determinados momentos, né? Mas, nesse momento, o livro de Cânticos nos ajuda a olhar para a palavra de Deus, percebendo aqui uma demonstração assim, muito digna da nossa atenção, né? De uma interação pactual preciosa demais, profunda, como eu falei, né? Complexa, mas ela consegue destacar os pontos positivos dele. Fala sobre a aparência dele, fala sobre a fala dele, fala sobre a personalidade dele, inclusive, fala sobre a impressão que ele... E isso causa realmente essa impressão no verso 1, de modo que agora as filhas de Jerusalém estão dispostas a, enfim, ajudá-la a procurar. Pergunta: o que a gente deixa rolar na nossa mente e no nosso coração nas fases de distanciamento? A gente tem que ter cuidado com o que a gente deixa rolar. Por quê? Porque Satanás é especialista em distanciar casais, quando a gente está nesses momentos de distanciamento. Ele é especialista nisso. Está lá em Gênesis 3, a primeira reação da queda já foi essa, né? O que aconteceu aqui? Chega Deus perguntando no jardim, e Adão fala: foi essa mulher que o Senhor me deu. Olha lá, tudo é resultado da obra da serpente, gente. É isso, a serpente é especialista nesse negócio. Se a serpente puder detonar esse negócio que Deus criou, chamado família, relacionamento conjugal, puxa vida, que vantagem ela tem sobre nós, tem sobre a igreja,
e muita coisa às vezes bonita na igreja está caminhando bem, e aí você percebe, olha, que bênção, olha só isso, esse projeto que a gente tem aqui em andamento, sei lá, essa nova frente de evangelização, aí de repente você descobre, explode lá a vida do casal do evangelista que está plantando a nova igreja, né? Ou então um líder da igreja afetado, um casal da igreja se distancia ou se separa, e ali você agora tem que parar aquilo que você estava fazendo na obra de Deus e investir um tempão para restaurar, reparar o estrago causado pelo distanciamento. Nós precisamos então suplicar a Deus, Deus, não permita que alguns pensamentos, que alguns sentimentos ganhem intento, ganhem espaço na minha alma. Eu estou chateado com a minha esposa, ou então eu estou chateado com o meu esposo, mas não permita, Senhor, que essa chateação se expanda, que isso se aprofunde, que isso se avolume, né? Não deixe que isso acabe encaminhando-me para outras coisas, para outros sentimentos, ou atitudes, ou ações, que vão ser aquilo que a gente costuma dizer, né? Um abismo começar a chamar outro abismo. É importante continuar considerando e apreciando o nosso cônjuge nesses momentos de distanciamento. E está aí um bom exercício. Está passando por um momento de distanciamento, pega uma folhinha de papel e começa a anotar. Quero anotar aqui 5 características positivas do meu cônjuge. Comece a fazer isso e você vai começar a compreender e experimentar na sua vida isso que é mostrado aqui nesse trecho do livro de Cânticos, né? Além disso, o que nós dizemos aos outros sobre o nosso cônjuge? É muito importante que você assuma esse compromisso, né, diante de Deus. Deus, me ajude sempre para que eu mencionar o meu cônjuge para outra pessoa, que eu possa mencionar os atributos que ele tem, as coisas boas que ele tem, né, que seja assim. Esse é o padrão que a gente encontra em Cânticos, nesse 4º cântico, né, começando aqui em 5:2 até 6:3. Tudo certo? Vamos seguir? Próximo, última parte. Estamos terminando, gente. Olha só. Depois disso, né, da gente perceber, da gente aprender sobre essa obra maravilhosa que Deus realiza no coração dessa nossa irmã de Cânticos, o modo como ela se refere ao seu esposo mesmo, passando por aquele distanciamento, a gente de repente é apresentado a essas palavras aqui. Viram só? Versos 2 e 3. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins, para colher os lírios. Verso 3, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Termina aqui. E aí, é um final totalmente desconexo, sem sentido, para aqueles que entendem que tudo na vida é perfeitamente racional e etc., e se encaixa dentro de uma linearidade, etc. Porque vocês viram o que acontece lá no início? Uma crise feia, né? Uma briga feia, eles tiveram alguma coisa lá. Ela não quis deixar ele entrar, e ele sai. Depois, ela agora está em busca dele. E aí, mesmo nessa busca, ela destaca então todas as coisas boas dele. E aí parece que faltou um pedaço do filme. Cortaram uma cena. Você está nessa minissérie desse cântico, minissérie Cânticos, não sei o quê, no seu canal Gospel Flix, e aí você está lá. E aí assistiu o primeiro episódio. Briga. Segundo episódio, ela dizendo, meu amado, é isso. Aí, terceiro episódio, já aparece ela dizendo algumas coisas, essas coisas que ela diz aí. O que ela está dizendo? Preste atenção. Primeiro, o verso 2 é uma referência ao retorno da intimidade conjugal. Porque aquilo que ela descreve aí, quando ela diz, meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, isso remete claramente, prontamente, ao que nós encontramos no capítulo 4, verso 16, e capítulo 5, verso 1. Capítulo 4, 16, levanta-te, vento norte, vem, vou ler aqui na versão de vocês, 4, 16, olha o que diz, desperte, vento norte, venha, vento sul,
soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim, coma os seus frutos excelentes. E aí o amado diz no verso 1 do capítulo 5, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. É um modo muito poético, belo demais, de descrever a consumação da intimidade conjugal deles na noite de núpcias. É isso que a gente tem, essa é a descrição do capítulo 5. O capítulo 5, verso 1, termina com esse casal celebrando a noite de núpcias. E aí, na sua versão, na NAA, você vai encontrar um título editorial dizendo assim, coro, comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. É uma boa solução, eu achei que ficou muito boa essa solução da NAA. Mas eu também estou entre alguns intérpretes que creem que aí nesse finalzinho, nesse trecho, que é intitulado como trecho dito pelo coro, no final do verso 5, então é isso. Se você não concordar, fique tranquilo. Mas eu creio que essa é a única parte no livro de Cânticos em que Deus fala. Deus olha para esse casal que agora está celebrando a sua intimidade, e Deus diz, comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Vocês desfrutem dessa grande bênção que é a união conjugal que vocês têm, que eu dei a vocês. Mas é interessante que essa mesma linguagem, de achegar-se ao jardim e desfrutar do jardim, aparece no verso 2. Meu amado desceu ao seu jardim. O jardim desse amado é a amada. Entende? É isso. É uma coisa que eu acho muito gostosa, essa ideia bíblica, de você entender o seu cônjuge como o seu oásis. É bem interessante que a linguagem usada em Cânticos é tão rica teologicamente, porque ela vai trazer nesse capítulo, final do capítulo 4 e início do capítulo 5, uma série de imagens que são lá do Éden. E são retomadas, e é como se Deus estivesse dizendo aqui, em outras palavras, aquilo que ele também fala em Eclesiastes 9, quando diz assim, goza a vida com a mulher, que Deus te deu, ou seja, o seu cônjuge é o seu Éden, é isso. E agora, eles chegam a esse ápice, estão retomando essa intimidade em 6, versículo 2. O amor deles é renovado, a intimidade deles é retomada, e a segurança emocional dela é demonstrada, porque nós temos aqui no livro de Cânticos algumas declarações, eu sou, que são preciosas demais, que falam sobre mútuo pertencimento e que falam também sobre segurança emocional. Se você der uma lida nesse livro de Cânticos, você vai perceber lá no iniciozinho, ela levanta uma questão, essa questão é chave para a gente entender o coração desta mulher. Ela diz assim, lá no iniciozinho, onde está o meu amado? Para que eu possa encontrá-lo. É a pergunta que ela faz lá no início. Onde é que eu te encontro? Essa é a pergunta. É bem interessante. Agora, ela no capítulo 6, verso 3, ela diz isso. Eu sou dele, ele é meu, e eu sei onde ele está apacentando o rebanho dele entre os lírios. É isso. No interior de Goiás, a gente tem uma expressão lá que não é muito bonita, sabe? Mas é mais ou menos isso. O indivíduo diz assim, acerca do cônjuge, olha, ela é minha, o boi não lambe. É mais ou menos isso. Ou seja, não se engraça com ela não. Ela é minha esposa, e vice-versa, ela também vai dizer isso sobre ele. E basicamente o que ela está falando aqui, logicamente com a linguagem educada, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então temos intimidade renovada, a intimidade volta em 6:2, a segurança emocional volta, nessa segunda declaração, eu sou. Como voltou? Qual a receita? Vamos lá agora, pequeno exercício. Primeira pergunta, qual foi o problema específico que esse casal enfrentou? Ninguém sabe, gente, ninguém sabe. A gente não tem a mínima ideia, a gente sabe que tinha alguma coisa lá, mas a gente não sabe exatamente o que foi, a gente não sabe exatamente.
não sabe a extensão, se foi algo banal, se foi algo sério, a gente não sabe. Segunda pergunta, o que eles fizeram para retomar a intimidade? O texto também não responde. Faltou esse episódio na série, entendeu? Teve um problema aí. A gente já foi lá para o final, viu o final, o The End, o Happy End no final, né? Mas o que aconteceu? É um livro muito gostoso para a gente estudar, porque a gente vai entender depois a dinâmica deles lá no cântico seguinte, que vai mostrar que realmente eles tinham uma dinâmica bem legal para retomarem a intimidade, né? Mas o texto não informa os detalhes. Uma coisa que a gente pode dizer com muita segurança é que quando a gente olha para esse livro, lá no capítulo 8, verso 7, nós vamos encontrar uma declaração que é maravilhosa e que diz o seguinte, eu vou ler aqui na tradução na NAA, 8, 7, diz assim, aliás, desculpe, já vou começar a ler desde o final do verso, desde o verso 6 até o verso 7. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, o ciúme é duro como a sepultura, as suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Ou seja, mensagem simples, o amor bíblico é forte. O amor bíblico suporta tudo. O amor bíblico não pode ser levado pelas forças do caos, porque essa ideia de muitas águas, especialmente na literatura do Antigo Testamento, transmite essa ideia de forças malignas, as forças caóticas desse universo. Se a gente fosse usar uma linguagem, trocando em miúdos, é mais ou menos como se a gente dissesse, nem as forças do inferno podem destruir esse amor, que é descrito no livro de Cânticos. Mas perceba que no final no final do verso 6, a gente encontra, as suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. E lá no texto hebraico a gente vai encontrar assim, são as brasas de Iá. São as brasas de Deus. Fogo, a chama desse casal é alimentada pelo próprio Deus. Essa é a ideia do texto. Esse é o amor desse casal. É um amor mantido, aceso, reaceso por Deus. E daí já partindo para o final, né? O que a gente pode dizer, de modo geral, é que a gente pode aplicar ao relacionamento conjugal textos bíblicos que às vezes a gente nem imagina. Por exemplo, tem um texto que normalmente a gente fala em cultos específicos, em congressos de avivamento, ou às vezes também a gente menciona esse texto em conferências e congressos missionários, né? Salmo 126, 4 a 6, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Pois bem, você vê tudo isso, várias aplicações preciosas no Salmo no contexto original, especialmente pensando ali no contexto do pós-exílico, o povo agora tendo que reconstruir depois de retornar do cativeiro. Você pode fazer aquela aplicação que a gente sempre vê o pessoal pegando, tirando isso do contexto e fazendo aplicação evangelística. Olha, você pode, enquanto você está plantando a semente do evangelho, enquanto você faz isso com lágrimas e você se esforça para isso, você vai depois se alegrar, trazendo os seus feixes. Mas eu olho para esse texto aqui e vejo, esse texto se aplica totalmente àquele casal de cânticos descrito lá atrás. Eles passaram por um negócio que a gente não sabe o quê. E eles foram restaurados, a gente não sabe como. Mas a gente sabe por quem. Eles foram restaurados porque eles são um casal de Deus. Eles estão caminhando num pacto, em uma aliança, uma ligação de amor e de vida diante de Deus. É Deus quem está nutrindo esta relação deste casal. Então, assim, e esse é uma coisa interessante no Salmo 126, porque ele começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí, de repente, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Fala, que indivíduo confuso, porque ele começa dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Aí, de repente, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como assim? Ele está mostrando o que é a vida e a existência humana, que todos nós experimentamos. Nós estamos aqui porque fomos restaurados por Deus.
Mas, se a gente for honesto, a gente vai ter que admitir que em várias outras situações da nossa vida, ocasiões, circunstâncias, a gente vai estar tendo que suplicar a Deus, Deus restaura. A gente vai precisar de novas visitações de graça e do socorro de Deus na nossa vida espiritual, na nossa caminhada devocional, na nossa vida individual como crentes, mas na nossa vida como casal, como família, não é? Na nossa interação com os nossos filhos. O tempo todo a gente vai estar precisando de intervenções benditas e graciosas de Deus, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo perdão, renovando, restaurando, e para que a gente passe por essas situações. Você já passou por isso? Tentar lembrar algumas brigas antigas que você teve, e depois você não saber qual foi o motivo? Graças a Deus, você nunca passou por isso, mas eu tenho uns negócios assim. Falo, você lembra, Miriam, aquele negócio? Lembro. A gente não lembra. Por que a gente brigou? A gente não lembra. O que motivou? Né? O que a gente sabe é o seguinte, é que Deus restaurou e a gente passou por aquilo, a gente dá risada olhando para trás. Mas na época foi dramático. Não vou abrir! Eu estou chega minha cabeça molhada, vou embora, agora eu vou sair pisando firme na calçada, tentei abrir lá na porta, não entrei. Então, essas coisas assim acontecem, né? Daí a gente pode concluir o seguinte, o que Cânticos nos ajuda? Ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, o casal cristão passa por distanciamentos. Eu tenho uma certa dificuldade quando eu vejo assim um casal, que a imagem que ele passa o tempo todo para todo mundo é que ele é um casal tão perfeito que nunca, sabe? É um negócio assim perfeito demais. Eu falo, tem uma coisa diferente, não é o casal de Cântico dos Cânticos. O casal de Cântico dos Cânticos tinha umas rusgas lá meio esquisitas, né? E é isso. A gente está vendo que o casal bíblico mostrado aqui é um casal como a gente é. E a gente, como casal cristão, passa por isso. Quando a gente passa por distanciamento, o que é necessário? Primeiro, é necessário confiar em Deus. Confiar em Deus. Esse negócio aqui não é qualquer coisa. O meu casamento não é qualquer coisa. Deus está nele. Deus é o Senhor dele. Deus, eu não estou conseguindo encontrar solução para esse negócio, não. E agora, quando eu vou tentar conversar, piora. Porque eu falo o negócio, ela não entende, ela fala, eu também não entendo direito. Dá um jeito aí, Senhor, manda o teu socorro, tem misericórdia, ajude-nos. É isso. Você vai confiar em Deus. A outra coisa, você tem que continuar considerando, amando e respeitando e admirando o seu cônjuge. Não é para esse momento de distanciamento você dizer, agora não quero nem saber dessa megera e desse não sei o quê. Entende? Não é para isso. Tenha consideração, olha só ela, meu amado é o mais destacado entre 10.000. E tem que ser, gente, porque ela escolheu ele. Entende? É isso. Então, a gente precisa continuar considerando o outro nos momentos de distanciamento. Então, isso vai exigir que a gente medite nos pontos positivos do cônjuge, pensar aquilo que é bom, pensar no que é bom. Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:8, né, quando ele diz que deve estar na nossa mente só aquilo que inspira louvor, aquilo que realmente é agradável a Deus, que traz benefício. E é isso que a gente deve praticar nessas horas. Mas a gente também não deve só meditar, a gente deve demonstrar isso na fala. E aí alguém vai falar, olha, de repente a mãe vai falar assim para o filho, olha, a sua esposa passou aqui, falou super bem de você. Aí ele, puxa, é mesmo? Ah, legal. Aí ele já passa lá e compra uma flor, ou leva um negócio para a esposa. Puxa, ela passou na minha mãe falando bem de mim. Olha, falar bem para a mãe, que coisa impressionante. Então, demonstrar isso na fala, na comunicação. Paulo enfatiza muito isso em Efésios. Em todo o processo, confiar em Deus. E veja só, no momento que você estiver sentindo que está distante do seu cônjuge, busque o seu cônjuge. Entende? Porque ela disse, não vou abrir. Depois ela falou, quando ela percebeu que ele estava se distanciando, agora ela saiu atrás dele. Esse foi o tema do pesadelo, né? A hora do pesadelo gospel. Então, nessa hora, ela não desistiu, ela saiu buscando e pediu ajuda. Gente, eu preciso de ajuda para encontrá-lo. Então, busque o seu cônjuge nos momentos de distanciamento. Ah, não, nós estamos distanciados, deixa ele para lá.
Não, não faça isso. Busque. Ele está distante, sei lá, pensa numa coisa aí, eu não sei o que é não, você que conhece seu cônjuge, mas busca alguma coisa, faça alguma coisa para demonstrar para ele que você não desistiu dele, que você está buscando, que ele é importante para você, isso é importante demais. E isso tem que continuar assim, você vai continuar buscando, confiando em Deus, até que sejamos divinamente, graciosamente reabastecidos de amor, tenhamos renovadas a segurança, tenhamos renovada também a intimidade. É isso que Cânticos, nesse trecho, traz para a gente. Ele está mostrando que o nosso socorro vem de Deus. Ele está mostrando que esse casal, gente, e agora a última palavra, e esse casal não tem muita competência, não. Eles não são super crentes, nem super assim, especialistas em relacionamento conjugal. Eles estão aprendendo, e estão errando às vezes, mas estão na dependência de Deus. Então a gente vai percebendo aqui que o casamento cristão, ele é suprido, ele é consolidado somente pela graça, não é? É interessante essa mensagem que a gente vai recebendo nesse livro de Cânticos. Fica aí então esse pequeno recorte desse livro que eu considero muito precioso, e a minha oração é que Deus aplique realmente nos nossos corações aquilo que for útil para a gente, e que nos ajude, né, a estarmos nos aproximando e retomando a nossa caminhada de intimidade uns com os outros nos nossos casamentos. Vamos fazer uma oração nesse momento? Antes de orar, quero perguntar se alguém gostaria de dizer alguma coisa, fazer uma pergunta, apresentar um jogral, é a hora. Boa noite. Assim, até, eu acho que o microfone ali antes, vamos lá. Pode falar? Boa noite. Primeiro, Boa noite. Obrigada. Segundo, o senhor comentou que é casado há 41 anos. Sim. Qual conselho você daria para o seu eu há 41 anos atrás, recém-casado, que poderia te ajudar e você gostaria de ter ouvido? Ok. Bem, eu creio que um conselho que eu gostaria de ter ouvido, é porque eu ouvi tão bons conselhos, sabe? E o meu problema não foi nem não ter ouvido conselho, foi não ter seguido alguns deles, né? Mas eu posso dizer que dentre esses, não é nem o que eu não ouvi, mas realmente o que fez muita diferença para mim foi exatamente isso, né? Você é muito jovem e você, nesse momento atual, você tem várias coisas sobre ela que você não conhece, sobre você mesmo você não conhece, e não desista dela, continue, passe por todas as fases com ela, entendendo que apesar de ser muito jovem, mas essa é a escolha que você está fazendo agora, que você possa prosseguir sempre, passando por qualquer situação, sempre sabendo o seguinte, você nunca vai abrir mão dela. E é isso isso foi muito precioso para mim. Eu casei maduro, tinha 19 anos, ela era uma pessoa madura também com 16, e deu certo até aqui. Pastor, mais? Sim. Não, só comentar que eu achei interessante quando a palavra ela não dá o motivo do problema deles, é porque a gente vê até a sabedoria de Deus nesse sentido, porque pode ser qualquer problema, não é? Se ele coloca um problema específico, a gente poderia pegar e focar, esse é o problema, mas quando ele não dá, a gente entende que pode ser qualquer situação na vida do casal. É isso mesmo. Eu creio que esse é um dos textos ele é muito semelhante, esse texto, àquela fala de Paulo sobre o espinho na carne, que ele fala que tem um espinho na carne, mas não diz o que é, aí todo mundo se identifica, pode se identificar com Paulo. Eu acho que, nesse sentido, todo casal pode se identificar com esse casal de Cânticos, exatamente porque a gente vai ver coisas que são próximas a nós, a gente vai encontrar, aí que vai acontecer a identificação, e exatamente a gente pode encaixar o nosso problema aí no texto, né? Bom, ok. Podemos finalizar com oração?